Graça e a paz, meus irmãos. Mais um vídeo aqui nesta manhã. Vou falar aqui um pouco sobre os dons de línguas e os convertidos ali com Pedro no tempo da circuncisão. E eu fico vendo algumas manifestações que ocorrem hoje nas chamadas igrejas, que a igreja somos nós, e eles falam que nós somos desigrejados. Não somos desigrejados. Aqui em Atos 2 fala que nós somos a igreja, a graça de Cristo. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha que nação que são essas, que eram essas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que esses aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Não é labachúria cantarábias, não. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos ou estrangeiros. Cretenses, de onde vem Creta, que vem a figura aí da palavra cretino, e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônicos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O que está falando aqui, irmãos? Está combatendo essas línguas estranhas aí que tem no meio hoje, principalmente evangélico. Labachúria, Balachita, Balaquitos, Balahaus, Cantarábias e essas coisas aí que tem um canal aí do pastor Arnaldo que ele até ensina. Como eu disse em um dos testemunhos aqui, que já fui num curso desse, deixei de jogar a bola e perdi meu tempo, né? O que está falando ali, irmãos? Vamos conjecturar para os dias de hoje. Você viu que é só no meio ali da Turquia, aquele lado de lá. Esse era o mundo de Israel. Esse ali era o mundo das regiões do mundo ali de Israel. Era só para Israel isso aqui. Então, o que acontecia? E alguns prosélitos de algumas outras localidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje eu estou aqui num templo e somente eu sou judeu. Eu começo a falar em outros idiomas. Esses outros idiomas que estão ali, pessoas de outros lugares destes idiomas. Não tem nada a ver com essas línguas hoje. Entendeu? Por exemplo, dentro do templo tinha só judeu, mas lá fora tinha um inglês, um português e um americano. Eles ouviram os judeus falando cada um na sua língua materna, cada um na sua língua local. É isso que está dizendo aqui em Atos aqui, 2, a partir do 5 ao 13. Né? Vamos continuar aqui agora o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, os apóstolos, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, habitante do Brasil, da América, da Europa, não, de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, acho que era 9 horas, por exemplo. Terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O Joel é o livro lá do gafanhoto devorador, migrador destruidor, que cumpre as profecias em Malaquias, tá? Que eles falam que é demônio. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, naqueles dias antes do fim. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos de Jerusalém. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias lá, meus amigos, nos dias de Atos 2, naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra,
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas. Aí está falando do juízo já. E a lua em sangue. Trevas, o sol se converterá em trevas, das trevas do cavalo de guerra. E a lua se converterá em sangue, sangue dos judeus. Né? Ali Pedro está pregando para os 3.000 ali vão ser convertidos para não passar para a grande tribulação. O restante ia passar. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor de Jerusalém, o ano 70, o juízo do ano 70. Vem nesse dia aqui. Aí os 3.000 convertidos não passaram pela grande tribulação. Mas antes que viesse o dia do Senhor. Mas o céu se converterá em sangue, vapor de fumaça. A luz se converterá em sangue e mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, que é as trevas dos cavalos de guerra, General Tito, né? E a lua em sangue, o sangue dos judeus, aquele povo que crucificou Jesus Cristo de Nazaré na lei. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele quem? Aquele judeu. Aquele judeu. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, meus irmãos, o fim foi ali, o dia do juízo de Deus foi no ano 70, é o que está falando aqui. Então, começa ali o Atos, ali o dom de línguas, não é labachura, balachita, cantarábias, nada disso, tá? Isso aí é carne, isso é tudo carne, tudo carne. Teve um dia que eu estava em um dos cultos, né, dessas sinagogas aí antigamente, e a mulher chegou perto de mim, eis que mando lhe dizer, e começou os labachura. Aí eu falei, você tem certeza que foi Deus que mandou você falar? Porque Deus fala com cada um de alguma forma. Você tem certeza? Não, irmão, só queria te falar uma coisa. Aí ela já... Quando você vê uma manifestação dessa, aí chama uma pessoa pelo nome, ela para na hora. Ela para na hora, tá? Esses fica rodando aí, rodopiando. Eu vi um dia, eu trabalhando num hospital, uma senhora chegou lá com a testa rachada, o médico perguntou o que era, ela falou que era o Espírito Santo. Olha só, envergonhando, mas o que aconteceu? Que Espírito Santo é esse? Aí eu comecei a rodar lá, o Espírito me pegou de poder e eu caí. Isso é uma vergonha, gente, é uma vergonha neste meio, infelizmente. Por quê? Porque é leitura, gente, leitura. O brasileiro não lê, o brasileiro é incauto, ele é acomodado, não busca conhecimento em nada, a maioria, né? Nem todos não. E muitos aí que se dizem pastores hoje, irmãos, muitos são pessoas de Deus mesmo, são pessoas boas, igual a mim, foi enganado e aprendeu errado, ensinou erroneamente. E as pessoas que estavam ensinando sabiam sim que são pessoas que não tem nada de bobo. A maioria, nem todos, tá? Mas 98%, 99,9%, 1% não sabe. 1% dessa massa de milhões não sabe, mas a maioria sabem a verdade, tá? Sabe que diabo é acusador, que Satanás é opositor, que inferno, Geenas, Sheol era um lixão que tinha Israel, que o fogo nunca se apagava, porque lixão dá enxofre, os gases não se apagam, tá? Que significa sepultura, inferno significa sepultura. Tem dicionário bíblico aqui, vou mostrar para vocês, tá? Então isso tudo significa isso. E eles colocam medo, que o diabo vai atrasar na sua vida, né, com Satanás. O Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, na época dos israelitas, disse que não seria dado mais nenhum sinal a não ser o de Jonas, né, ali do grande peixe. E foi dado aquele sinal, e depois veio o fim do ano 70. Hoje estamos na graça, através da graça ministrada por Paulo, tá? Paulo não fica falando do inferno, não. Pode olhar as cartas aí. Senão Paulo seria o maior combatedor desse inferno aí, dessa religião. Nós foi escravo da religiosidade. Nós somos corpo, alma, psique e espírito, que é de Deus. O corpo volta ao pó, Eclesiastes 12:7, e o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o inferno com a psique, a alma, e o espírito é de Deus, então somos perfeitos.
Ah, Wellington, então nós somos pecadores. Não somos pecadores. O pecado era uma das 613 leis. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, porque a carne não se converte. A carne é defeituosa, irmãos. A carne é dessa forma mesmo, tá bom? E quando fala também em Efésios, potestade, principados e potestade, olha o capeta aí, olha o inferno aí. Principados, os príncipes daquela época, potestades, governadores, vereadores, presidente, principados, os reis da época, é isso que está falando ali. Nem a carta de Paulo é igual um amigo aí do canal aí, fala, ó, eu tô lá no gabinete da presidência da república, e aí eu escutei falar que a gasolina vai abaixar, com a inflação, né, irmão, a gasolina vai abaixar. Então eu pego essa informação que eu escutei atrás da porta e mando uma carta para minha esposa que está em outra cidade. Só que antes de chegar na minha esposa, chegou no porteiro. O porteiro abriu essa carta que era endereçada à minha esposa e falou o seguinte, ó, a carta da mulher do Hérito aqui, ó, a carta do Hérito para a mulher dele. Só que vamos abrir aqui e vamos ver o que tem aqui. Ó, tá falando que a gasolina vai abaixar. Então o que acontece? O benefício serve, mesmo não chegando na minha esposa ainda, o benefício serve para mim, ó, agora a gasolina vai ser baixa para mim e para o porteiro também vai servir. É a mesma coisa as cartas de conquista da graça, tá? Porque o próprio Deus já habita dentro de nós. Então, ó, pastor não existe. Ó, se tivesse naquela época erroneamente, nem pastora nunca existiu na Bíblia, tá? Não tem também, tá bom? E pastor também muito menos. Não tem. Acabou esses ministérios. A única coisa que tem a fé, esperança, amor e a graça, que são eternas, tá bom? Esse dom, fé, esperança e amor, jamais acaba. Deus abençoe e que espero que ficou muito claro para você. Se não tiver ficado claro, irmão, pode deixar aí. Respeito acima de tudo, tá bom? Discordar é normal. Discordar é de Deus também. Mas agora eu só peço o respeito acima de tudo, tá? Respeito é uma obrigação. Discordar, concordar, nós somos cidadãos, é um direito de cada um, tá bom? Deus abençoe, a graça e a paz do nosso Cristo ressuscitado e seja sobre cada um. E essas sinagogas aí vão cair, porque o Evangelho da Graça está crescendo e Deus preparou pessoas para este momento agora. Não sei por que foi neste momento, mas Deus o sabe. Amém? Deus abençoe esses pastores aí, esses falsos aí, vão ter que entregar currículo, parar de ganhar igual concursado federal.